Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Natura NTCO3, pregão desta segunda-feira, dia 12 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você vai ter um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente aqui dentro do canal, principalmente na parte de aprendizado, logicamente, aproveitando toda a parte de análise que é produzida aqui diariamente. São no mínimo 3 vídeos todos os dias aqui dentro do canal. Vamos começar aqui falando de um gráfico anual, lembrando que eu falo de gráfico anual até o diário, passando pelo quadrimestral, passando pelo gráfico mensal, pelo semanal, ou seja, abordando ali desde o longo prazo até o curto prazo, para ter aí uma noção de cenário como um todo desse papel para um perfil de investidor de longo prazo, para um de médio ou de curto prazo. Então vamos ver como é que está o cenário aqui da Natura. Olhando primeiramente para o gráfico anual, e é importante ressaltar que a avaliação é feita com base em análise técnica, que é a minha especialização. Ativo pelo gráfico anual está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então dá para ver aqui que ela fez seus zigue-zagues, estão ascendentes. Já tem um movimento bom de subida, já está basicamente no seu 5º ano de um movimento de subida. Podemos até considerar esse aqui como o primeiro ano, então já estaria no seu 6º ano. Fez 3 para baixo e aí veio aqui esse movimento longo de subida. Aqui também já teve outro movimento longo de subida, não está perdendo nenhuma mínima ascendente, então continua em tendência de alta. Enquanto tiver dentro desse cenário, sinalizações de alta num gráfico de menor velocidade, como por exemplo um gráfico mensal, fica mais para operações de compra pensando num prazo maior, em ficar posicionado pelo menos 3 a 10 meses, falando de médio para longo prazo. Mas dá para ficar mais tempo? Sim, dá para ficar mais tempo e ir controlando todo o cenário, ver se não vai mudar o cenário gráfico desse papel, que eu vou comentar aqui o que é que muda o cenário gráfico dessa ação no médio para longo prazo, e dá para manter pensando num prazo maior. No gráfico, por exemplo, quadrimestral, também está dentro de uma tendência de alta. Observe que o candle aqui, que foi o da pandemia ali, o auge, não no sentido mais de desespero do mercado, né, quando aconteceu lá em março do ano passado. Isso aqui é esse candle que representa o comportamento médio de 80 pregões, cada barra dessa aqui, então o gráfico quadrimestral, 80 dias úteis. Nós tivemos essa pancada para baixo, o ativo vinha numa retomada de tendência, quando estava aqui com um cenário mais de dificuldade de subir nessa região, e reverteu aqui nesse candle uma sinalização negativa que tinha acontecido no candle anterior, no quadrimestre anterior. Isso mudou a tendência para o papel para alta e trouxe algo mais relevante. Quando voltou aqui forte para baixo, o mercado reagiu bem em cima da média móvel exponencial de 3 períodos e da região de topo anterior, que funciona como um suporte, uma antiga resistência chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando sobre esse conceito da análise técnica, a mudança de polaridade. Teve uma forte alta e superou essa máxima. E observe que essa máxima aqui, que foi a máxima lá do ano passado, 51,29, continua sendo válida como um patamar de resistência. Já são 2 quadrimestres que ela não consegue se sustentar acima. Oscila acima, mas não consegue fechar acima. Então, por enquanto, dificuldade para ter algo maior para cima aí dos 51,29. Logo, se essa ação num gráfico de menor velocidade, no semanal, até mesmo num gráfico diário, passar a proporcionar sinalizações de alta para cima dos R$ 51,30, arredondando, podemos até falar dos R$ 51,00, aumentará a chance de continuar o seu movimento de subida e favorece justamente as operações de compra se isso acontecer. Então, um cenário mais favorável em cima dessa ação continua. Depois que ela reverte esse candle, ou seja, vai lá embaixo, volta e rompe a máxima dele, por mais que esteja lateral, a expectativa ainda maior é para cima, é de se poder ter a superação aqui dos 54,60, que é a máxima histórica. Por enquanto também com mínimas ascendentes também no gráfico quadrimestral, ou seja, o viés ainda continua sendo de alta, não tem nenhum sinal de baixa aqui, apenas uma lateralização do preço que já dura aí 2 quadrimestres, que a gente vai ver melhor como é que está acontecendo essa lateralização aqui no gráfico mensal. Só para mencionar aqui que o que gera o primeiro sinal negativo é, primeiro, perder a mínima de um quadrimestre anterior. Nesse caso aqui, se voltar para baixo dos 44,37. Segundo ponto, que seria realmente muito ruim para uma tendência de prazo maior,
é o retorno do preço para baixo da média, que aqui testou e ficou acima. Então voltou para baixo ali da região dos R$ 34,00, fechamento de um quadrimestre abaixo, que seria o sinal mais negativo contra a tendência de alta desse papel atual, no longo prazo. E no gráfico mensal, que eu ia mencionar aqui, ó, a lateralização de 2 quadrimestres, que é basicamente aqui ficando de lado desde quando chegou aqui, ó, que superou esse 51,29. Observe a dificuldade. Só teve um mês que teve um fechamento acima desse patamar. No mês seguinte já voltou para baixo. Então o ativo continua aí com um cenário desafiador em cima desse patamar. Mas observe que a média foi o tempo, é a chamada correção no tempo. Movimento de subida, tendência ainda de alta, com um processo mais lateral, uma correção mais no tempo. Ou a gente poderia falar assim, ó, a tendência está indefinida com um viés de alta. Mas o cenário é esse, ó, expectativa maior de subida, romper para cima. Com base nisso, quais seriam as formas de buscar uma entrada? Uma formação semelhante até de uma bandeira. O que é a bandeira? É um padrão gráfico que aumenta a chance de ter um rompimento para cima, e principalmente se confirmar isso, reforça a chance de se ter algo mais para cima. Podemos até projetar todo esse movimento de subida acima do rompimento. Mas sendo mais cauteloso, fazendo um rompimento aí, fazendo a projeção somente desta lateralização, né, da máxima até essa mínima aqui, fazendo a projeção de alta, pegando daqui para cá e projetando, descendo aqui o gráfico, vai dar para observar o quê? Projeção de 100% dessa lateralização, dessa congestão, em R$ 67,19. Então a expectativa seria buscar a região de 67,19, pensando num prazo aí de 3 a 10 meses para essa ação. Ponto para ser comentado aqui também no gráfico mensal. A ação gerou aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui já está basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 de correção, podendo iniciar um processo de subida, ou seja, uma correção no tempo que foi suficiente para aqui para a Natura, ou seja, estaria madura para ter um novo movimento para cima. Qual o sinal que aumenta a chance desse movimento? Primeiro, superar a máxima do mês anterior, que está o mês de março, que está aqui em 51,53. Segundo ponto, lógico, superar a máxima histórica, 54,60, reforça a chance de subida. Formas de entrada, pensando num prazo maior, dá para entrar comprando? Dá, sendo um pouco mais arrojado, já compra agora, coloca o stop abaixo da mínima desse patamar, que seria o sinal mais negativo, ou seja, em vez de subir, perde essa mínima, aumenta a chance de queda, que está em 44,37, que seria justamente a perda de mínimas ascendentes do gráfico quadrimestral, que eu mencionei. Então é um ponto ali de botar em 44,36, pensando em pegar algo para cima com aquele objetivo lá na faixa dos R$ 62,00. Não é uma certeza que o preço vai lá, mas é uma forma de você buscar aqui arriscar basicamente na faixa aí de uns 13% e tentando, se chegar lá no 62, um pouco acima dos R$ 62,00, chegar lá nesse patamar, arriscar 13% para buscar ali algo em torno de 24%. Então essa seria a opção, é quase 1 para 2 em termos de relação risco-retorno. Qual outra forma? A superação da máxima desse outro mês, do mês passado, 51,53, uma forma para um perfil moderado, aí, tentando pegar uma subida no preço. A outra ainda mais moderado, superação de tudo, rompimento de tudo, o stop ficaria abaixo da mínima do mês que gerar esse rompimento, para tentar pegar também algo para cima, sem exigir muito para cima nessa ação. No gráfico semanal, a tendência basicamente está indefinida na questão de topo descendente, fundo ascendente, gerou um fundo na semana passada. Então a tendência está indefinida e observe a lateralização do preço, como é que está enrolado aqui, como é que está congestionado. Se fosse falar assim, qual a forma de buscar uma entrada nessa ação com a melhor relação de risco-retorno dentro da congestão, mas dentro do suporte possível, seria a forma. E através desse sinal de alta, apoia um pouco mais fazer aquela entrada pelo mensal um pouco mais arrojada, com stop aqui embaixo, ou se quiser trabalhar com stop curto, ou seja, vou entrar logo por esse sinal do gráfico semanal e vou trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo ascendente, em R$ 46,44. 46,44. Botaria o stop aqui embaixo então. Então, nesse caso aqui, seria essa a alternativa também de entrada nessa ação, pensando aqui em ficar de 3 a 10 semanas ou mesmo estender aquela forma de entrada pelo gráfico mensal de 3 a 10 meses, pensando no objetivo maior. Caso o ativo supere aqui essa região aqui de resistência, 51,53,
vai gerar um pivô de alta no gráfico semanal, que a gente poderia aqui traçar um Fibonacci, uma projeção de alta clássica, que é a projeção desse movimento de subida, a partir de pedaço desse movimento de subida, ou o movimento inteiro de subida, que seria isso aqui agora, que eu acabei de projetar, a partir do 51 e 53, 100% de projeção, 59,85, e parte da projeção em 56 e 52, que é 61,8% de projeção desse movimento em 56 e 52. Então são expectativas que a gente tem em cima de um possível pivô de alta que essa ação pode montar ao romper os R$ 51,03. Então entrada agora em 51,02 teria ali um stop na casa ali de uns 9%, arredondando, e a gente olhando para uma projeção lá na faixa dos R$ 59,00, a gente está falando 16% de projeção. Então, ou seja, se aproximando da relação risco-retorno de 1 para 2 também aqui pelo gráfico semanal. Desafios importantes para essa ação, além dos 51 e 53, vai ter o patamar de 53 e 30. Lembra daquela região que eu comentei dos 51 e 29? Está bem por aqui, ó. Que é isso a máxima aqui lá para trás. Observe. Ou seja, o que eu comentei lá no gráfico quadrimestral ou no gráfico anual? Se ocorrer no gráfico semanal ou no gráfico diário sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta já para cima dessa região, melhor para buscar a entrada. Então, uma primeira forma de buscar a entrada seria essa, e a outra forma pelo gráfico diário, sinalizações de alta já acima da região dos R$ 51,30 ou mesmo desse topo aqui em 51 e 53. E por falar no gráfico diário, que a gente quando olha para o gráfico diário está olhando mais para a questão do curto prazo, de operações de swing trade que pode durar de 3 a 10 dias, aqui seriam de 3 a 10 semanas, a tendência basicamente, na minha opinião, está indefinida. Ou seja, pegando aqui, ó, vinha numa tendência de alta e volta aqui para baixo, não que anulou completamente a tendência de alta, ficou um fundo muito no fundo anterior e vem com esse movimento subindo. Então, para mim, é uma tendência um pouco mais indefinida nesse momento. Se eu quiser traçar também outro movimento, veio aqui, foi lá embaixo, girou aqui um pivô de alta. Então, ok, está numa tendênciazinha de alta. Ainda nada muito relevante. Tem aqui toda essa região como um patamar de resistência, que começa na faixa, já ultrapassou uma parte, né, R$ 50,00, R$ 51,00 basicamente, até os 51 e 53. Logo, quais são as alternativas de compra? Eu compraria aqui para swing trade, para ficar de 3 a 10 pregões, eu não compraria dentro da minha metodologia, porque já tem vários pregões aqui do movimento de subida. Qual seria então a estratégia para entrar comprando? Caso o ativo dê uma patinada aqui nessa região, fique aqui de lado e proporcione um pivô de alta, ok? Compra de swing trade. Outra forma, que eu já comentei quando eu falei do gráfico semanal agora há pouco, sinalização de alta para cima da região de 51 e 30 também, ou mesmo R$ 51,00, fundo ascendente acima de R$ 51,00, já seria aceitável buscar compra dessa forma aqui, ó, sobe e gera fundo ascendente. Então vamos supor que esse movimento de subida continue aqui subindo e depois faça com a correção e proporcione fundo ascendente acima de R$ 51,00, também ó, oportunidade de compra. Então tem pivô de alta ou fundo ascendente. Esse que seria o meu maior interesse. Para quem já está comprado no swing trade, tem a opção de trabalhar com stop a cada nova mínima ascendente, uma alternativa de proteção de lucro da operação. Como está congestionado, como está assim, não fez algo ainda muito relevante, a perda da mínima, a não ser no gráfico semanal que fez aqui um sinal de fundo legal, a perda da mínima de um candle anterior no gráfico diário traz, em cima da zona de resistência, traz uma sinalização que pode ter algo para baixo. O quanto para baixo, seria menos provável ter algo tão relevante para baixo. Né? Para quem quiser trabalhar com stop um pouco mais folgado, seria primeiro abaixo, falando do gráfico diário ali, de tentar deixar um espaço um pouco maior para uma lateralização aqui do preço, seria colocar o stop lá nos 47,49, abaixo da mínima da semana passada. E depois que gerar o rompimento aqui dessa região, aí sim trabalha com stop a cada nova mínima ascendente, também seria algo bem simples aí de se executar para quem já está comprado. Então, enfim, estratégias mapeadas aqui que eu mencionei, seja para curto prazo, seja para um prazo maior, para um perfil mais arrojado, já entrar comprando pelo gráfico semanal, onde colocar o stop, então está tudo mapeado aqui em cima de Natura, que tem um viés de alta. Ela desmonta todo esse cenário de viés de alta se voltar para baixo dos R$ 44,37 e gera realmente um sinal, não desmonta completamente, mas gera um sinal negativo se perder esse fundo ascendente do gráfico semanal, que é o retorno do preço para baixo dos R$ 46,45.
É isso, amigos. Se essa análise foi útil para você de alguma forma, deixe um like, um joinha. Agradeço demais a sua valiosa audiência. Um grande abraço e até a próxima.